O Consolador. Ditada pelo Espírito, Emmanuel. Primeira edição lançada em 1940. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. Terceira parte. Religião. A religião em face da ciência e da filosofia. Parte 2. 2. Evangelho Jesus. Posição do Evangelho de Jesus. Afirmativa de João. Missão joanina. Missão universalista de Jesus Cristo. Sacrifício de Jesus. Dor do Cristo. Afirmativa de Jesus. Os círculos de atividade terrestre e a presença do Senhor. As parábolas evangélicas. O Anticristo. Pergunta 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Emmanuel. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Pergunta 283. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Emmanuel. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo, acima referidas. Pergunta 284. O apóstolo João recebeu missão diferente, na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? Emmanuel. Ainda aí, temos de considerar a especialização das tarefas, no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente, entre si, como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar, nos textos sagrados, o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino, na sua sagrada missão universalista. Pergunta 285. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa, em face da palavra de Mateus? Emmanuel. Faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, através da palavra de João, para compreendermos tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e de sabedoria em Deus. Pergunta 286. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Emmanuel. O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, um modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão demonstrar o calvário de suas dores, no momento oportuno. Pergunta 287. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? Emmanuel. A dor material é um fenômeno como os dos fogos de artifícios, em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo, que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus,
estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada. A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constitui o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens. Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como as crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando se lhe fornece o conhecimento tomando por imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. Pergunta 288. Meu pai e eu somos um. Poderemos receber mais alguns esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? Emmanuel. A afirmativa evidenciava sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Pergunta 289. São muitos os espíritos em evolução na Terra, ou nas esferas mais próximas, que já viram o Cristo, experimentado a glória da sua presença divina? Emmanuel. Toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra, ou localizados em suas esferas de labor espiritual mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo, através da assistência de seus prepostos. Todavia, pouquíssimos alcançarão a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Pergunta 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Emmanuel. Sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam, mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Pergunta 291. Como interpretar o Anticristo? Emmanuel. Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho, na Terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Religiões. Conceito de religiões. Religiões que antecederam a vinda do Cristo. Doutrinas cristãs. Tarefa da reforma. O espírito e a preferência por determinadas ideias religiosas. Promessas do Cristo aos seus apóstolos. Os espiritistas e o batismo. Os espiritistas e o casamento. Definições da missa católica. Os fatos da origem das igrejas. Pergunta 292. Em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? Emmanuel. Religião, para todos os homens, deveria compreender-se como o sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito apreenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteira, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação, têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Pergunta 293. As religiões que surgiram no mundo, antes do Cristo, tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para sua vinda? Emmanuel. Todas as ideias religiosas, que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário, destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredoura de Jesus. Os homens, contudo, não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e, dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação nas lições renovadoras do Evangelho. Pergunta 294. Reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs, ou simples expressões religiosas insuladas da verdade de Jesus? Emmanuel.
Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si, em todas as posições e tarefas especializadas que lhes foram conferidas. Pergunta 295. Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes, oriundas da Reforma? Emmanuel. A Reforma e os movimentos que a seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar os homens de espírito divino de todas as lições de Jesus. Pergunta 296. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ocultas a que se deverá submeter nas experiências da vida. Emmanuel. Todos os espíritos, reencarnados no planeta, trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se, de modo geral, nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí, que a verdade é uma só e que as seitas terrestres são materiais de experiências e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana. Deve-se salientar, ainda, que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir, na pesquisa incessante da edificação divina. Pergunta 297. Considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus: tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, se os sacerdotes, tantas vezes, não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus? Emmanuel. Faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos, e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada, em cooperação com o Mestre Divino, junto da humanidade, a Israel mística dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos de modo algum poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres, depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos neste particular a promessa de Jesus, de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade, em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que desenvolvam a atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Pergunta 298. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em suas características cerimoniais, como deverá proceder ao espiritista em face desse assunto? Emmanuel. Os espiritistas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é o de invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa, que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos, o espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a elas confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais,
que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Pergunta 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espiritistas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais, reflexas dos cultos religiosos? Emmanuel. Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios, como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o espiritista sincero e cristão, assumindo os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Pergunta 300. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Emmanuel. Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exige a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. A Igreja de Roma pretende comemorar, com ela, o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Ocorrem, dessa maneira, as missas mais variadas, tais como a do galo, a nova, a particular, a pontifical, a das almas, a seca, a cantada, a chã, a campal, etc., adstritas a um prontuário tão convencionalista e tão superficial, que há de admirar a adaptação ao seu mistifório, por parte do sacerdote inteligente afeito à sinceridade. Pergunta 301. As aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são fatos de natureza mediúnica? Emmanuel. Todos esses acontecimentos, classificados no domínio do sobrenatural, foram fenômenos psíquicos sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas, fatos esses que o Espiritismo veio a catalogar e esclarecer, na sua divina missão de Consolador.